Para sua Bíblia em Apocalipse 3. Louvado seja Deus, versículo 7. Nós tivemos peleja aqui para energia que acabou, é o cabo que queimou e graças a Deus a energia voltou. Não ainda ia atrapalhar mais ainda. Apocalipse 3. Vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glórias a Deus. Igreja de... Quais são as igrejas em que Jesus ele elogiou? Glória a Deus. Vocês conseguem? Oh, perto. Um é Filadélfia e a outra, graças a Deus. Mas outra. Só são duas, porque o resto uma que só teve crítica. Esmirna e Filadélfia são as únicas que só tinham elogios. 4 igrejas tinham elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Para uma só tinha críticas, que era Laodiceia. Então, você vê que, de um modo geral, só Esmirna e Filadélfia se salvam dessa questão. A gente vê que Jesus ele sempre diz que ele conhece as obras, conhece o que elas fazem, conhece o local onde estão, ele se apresenta com características especiais, e a gente tem que observar e aprender que para a gente desenvolver um bom trabalho, a gente tem que saber e entender o contexto que a gente está. Cada bairro, cada contexto tem uma peculiaridade, tem algo que precisa conhecer. O que pode estabelecer um ponto de contato entre a igreja e a comunidade? O que é interessante? Igual aqui, a festa real, a festa do real, que já aqui,
A comunidade aqui sempre pede. Então é assim que a gente tem que ter. Jesus, ele conhecia cada igreja, Aí a gente vê aqui, Éfeso era uma igreja ortodoxa, mas sem amor. Uma igreja ortodoxa era uma igreja que aparentemente no ensino correto, estava correto e não tinha amor. Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica aos Deus, Jesus. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas está pronto a morrer como mártir. Tiatira, a igreja se torna mundana como a cidade, mas uns poucos crentes permanecem fiéis. Sardes tem uma fama de igreja viva, mas a história de Cristo está morta. Outros estão na UTI espiritual e poucos ainda não se contaminaram. Nós já estamos na sexta igreja. Filadélfia tem pouca força aos olhos, mas é uma igreja fiel, diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. Laodiceia considera-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo é pobre e segue nu. Então a cidade de Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades. Ela foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo sobre o reinado de Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C. A cidade estava no centro, num lugar estratégico. Ela estava situada na principal rota do correio do Império Romano, para o Oriente. Ela era chamada a Porta do Oriente e também era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. A cidade estava cercada de muitas oportunidades. Então você vê que quando Jesus fala que ele abre a porta, não é à toa que ele fala que colocou uma porta aberta diante da igreja. Aí vem a palavra Filadélfia, ela significa Átalo amava tanto seu irmão Eumenes que apelidou-o de Filadelfos, que é o que ama seu irmão. Então o irmão faz uma homenagem ao seu irmão, Átalo faz homenagem ao seu irmão Eumenes, e a palavra Filadelfos, é que ama seu irmão. Filadelfos. São dessas palavras em grego. E aí, era uma jovem igreja, possivelmente pequena, dentro de uma cidade pequena. A cidade era pequena, mas era importante. Jesus conhece, ele fala que a cidade foi fundada para ser uma porta aberta na divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. Então, Átalo cria a cidade de Filadélfia para ser uma embaixada, para ser uma cidade embaixadora da cultura helênica, da cultura grega, missionária da filosofia grega. Então ele queria propagar a cultura grega ali na Ásia. E por isso que Jesus ele fala sobre porta. Assim como ele queria que Átalo queria que a cidade fosse uma porta para a entrada e a saída da cultura grega, para ser uma promotora da cultura grega, Jesus ele fala que ele coloca diante de Filadélfia uma porta aberta para que a igreja possa não proclamar a cultura grega, mas proclamar a cultura do reino, proclamar a palavra de Deus, o evangelho da salvação. E aí a gente vê que a questão de porta, os significados de portas que a gente vê na Bíblia Sagrada. Outra coisa, essa cidade ela foi castigada por vários e vários terremotos.
Em 17 depois de Cristo houve um terremoto em Sardes, que ela pega a cidade de Filadélfia e destrói tudo. Vocês sabiam que as pessoas gostavam de morar, gostavam não, moravam por necessidade fora das portas, porque as casas eram tudo rachadas, as casas tudo caía. Era um problema muito grande, porque ela estava numa região de muito terremoto. E aí Jesus fala assim: ao vencedor, eu vou fazer dela o quê? Uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Você vê que quando a gente estuda a história da cidade, a história da cultura, a gente entende porque os apóstolos, porque os homens de Deus disseram aquela. Não sou, eu volto a falar, eu sempre falo para vocês, não são palavras jogadas ao vento. São palavras que têm um porquê, têm uma explicação, têm uma lógica. E quando a gente entende isso, o texto bíblico, ele se abre diante de nós. Ele se abre diante de nós e a gente consegue ver com maior amplitude essa questão. Olha só. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Aqui nós temos várias coisas. Ele se apresenta como santo. Deus, ele é santo. E ele pede que o seu povo seja santo. Eu costumo dizer, e volto a dizer, já acredito que eu já disse isso aqui. Quando a Bíblia fala assim, sede santos porque eu sou santo, ou ela fala sobre santidade, é uma palavra que ela está acontecendo. É um processo que está acontecendo. Ela não é uma coisa que começou e concluiu. É uma ação contínua. Então, santificação ou santidade na Bíblia Sagrada tem esse caráter de uma ação contínua. Nós estamos em um processo de santificação. E ele se apresenta como santo. Uma cidade com muitos deuses, com muitos templos, Atenas, com muitos templos, ele se apresenta como santo, como verdadeiro, porque a gente sabe que o nosso Deus, ele é a verdade, ele é a fonte da verdade. E ele faz um contraponto com aqueles que se dizem o quê? Eis que farei da sinagoga de Satanás. Os que dizem que são judeus, mas não são e mentem. Então ele faz um contraponto com aqueles que dizem que são uma coisa, mas não são e mentem. Os judeus, eles sempre se opuseram, a maioria deles, quando a gente estuda no Novo Testamento, eles foram oposição à pregação do Evangelho. Os crentes sofreram muita perseguição por causa dos judeus. E a gente está vendo isso ao longo das igrejas no Apocalipse. E aí ele diz que é o verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. A chave de Davi, aqui faz uma relação à sua linhagem, ao seu título messiânico. Ele, Messias, que viria da descendência de Davi, que viria do trono de Davi. Então a gente vê ele falando que tem a chave de Davi, que recebeu a autoridade. Ele tem a autoridade nas suas mãos. Se eu disser para vocês que é por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus. Quando disserem para você
que Jesus tomou a chave da mão do diabo, não acredita nisso, não. Jesus foi lá no inferno e tomou a chave da mão do diabo, isso aqui. Isso não existe. Ele fala: eu sou o que tenho a chave de Davi, o que abro e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Todo o poder é me dado no céu e na terra. Ele tem essa chave na mão, em hora nenhuma ele perdeu. Em hora nenhuma ele perdeu. Apocalipse capítulo 1 fala também sobre isso. Vamos achar aqui. Apocalipse 1:18. Quem encontrar pode ler. Vocês estão vendo? Que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele não precisou tomar de ninguém, é ele que tem essa chave. Ele que tem essa chave. E aí, ele está se apresentando a essa igreja perseguida, essa igreja sofrida. Ele está se apresentando como aquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave e que tem autoridade sob suas mãos. E ele está dizendo assim: eu sei as tuas obras, eu sei o que você está passando. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Aí agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre a questão da porta. Jesus usa nesta carta 3 símbolos que regem toda a mensagem: uma porta aberta, a chave de Davi e coluna no santuário de Deus. É colocada diante da igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar. Cristo é chamado aquele que tem a chave de Davi, enquanto o vencedor é feito uma coluna no santuário de Deus. Essas 3 figuras sugerem os 3 próximos pontos da mensagem. A primeira porta é a oportunidade da salvação. Jesus 10:9 disse, João 10:9 disse que ele é a porta da salvação, da liberdade e da provisão. Ele diz no Sermão do Monte, Mateus 7:13-14, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam por ela. Olha só, 2 portas estão abertas, a que leva para a vida eterna e a que leva para a condenação eterna. Uma rua larga e cheia de gente que caminha para a destruição e o inferno, e a outra porta abre-se para um caminho estreito e escassamente povoado que leva à vida eterna. Então são poucos que entram pela porta estreita e são muitos que entram pela porta. Jesus contrasta, faz um contraste nos 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos. Ambas as portas estão abertas convidando as pessoas. As 2 estão convidando. A porta estreita é preciso se curvar. Não pode levar bagagem e só pode passar de uma vez. É como se faz aquela fila indiana, todo mundo ali, um atrás do outro. A porta estreita é para justamente não dar brecha, não dar mais para o camarada querer se virar e ir embora para trás e mudar de rota. Então ele tem que se curvar, ele entra ali, é estreito, é apertadinho, e vai, e ele tem que entrar.
Ele tem que caminhar até o fim, porque não tem como ele voltar. Segunda porta é a oportunidade da evangelização. As angústias da cidade são como que grito de socorro dos homens carentes do evangelho. Fala de uma oportunidade para a pregação do evangelho. Paulo via a idolatria da cidade de Atenas, na Grécia, uma porta aberta para falar ao Deus desconhecido. Atos 17. Ele chega ali na porta do Areópago, ali em Atenas, o lugar ali onde ficavam os filósofos, ficavam as pessoas ali discutindo sobre a vida. Aí ele fala assim: como é que eu vou entrar aqui nesse meio? Como é que eu vou estabelecer um contato? Aí ele vê uma placa escrito: ao Deus desconhecido. E aí ele fala assim, e aí ele começa a falar de Deus. Só que os homens, não, sobre essas coisas te ouviremos depois, não queremos saber disso. Outra coisa, Paulo ficou 3 anos em Éfeso, pregando o reino. Ele disse, 1 Coríntios 16, 9, abre aí. Coríntios 16, 9. Você vai ver o que ele fala de porta. E a gente fala muito, né? Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir uma porta para nós. Aqui ele fecha, ninguém abre mesmo não, viu, irmãos? Porque eu trabalhei durante 6 meses na CPAD, ali no setor comercial sul, e um dia uma missionária foi lá em casa orar, e ela falou assim, Deus tomou ela e falou, eu que abri esta porta, eu que fecho, e para lá você não volta mais. Sabe o que aconteceu? Meu contrato encerrou, não tinha como mais renovar, era temporário, na época que estourou a pandemia, em 2020, e só por contratação. E os irmãos ficaram pressionando o gerente. Chama o João, volta com o João. Ele pegou o trabalho aqui, ele ajudava muito o pastor Paulo e tal. Traz ele de volta. E os vendedores, irmãos. E aí, o gerente não fazia nada. Até que num dia ele falou assim, não, João, vem cá. Vamos fazer uma entrevista com o gerente geral lá do Rio de Janeiro. E vamos fazer essa entrevista. Vamos. E foi fazer entrevista sobre videochamada. A videochamada caía mais do que se ficava estável. Aí toda hora o gerente, né, o irmão João, o gerente de rede, não estou entendendo, não. Não, vamos agora, chefe, vamos agora de novo. Não estou entendendo. Não está dando, não está dando. Não, tá bom, depois você... Ou seja, contrataram outro, o outro está lá atrás. E eu onde estou aqui. Então Deus falou que ele abriu e ele fechou. Só Jesus para ter misericórdia. Olha, 10 meses no ano, no outro, pô. Até vocês verem minha carteira, faturando a minha carteira. Não posso fazer nada, né? 16,9, quem encontrou? Então você veja só que interessante que Paulo ele fala, uma porta importante me abriu. Deus ele abriu a porta, mas há muitos adversários. Então você veja só que mesmo Deus abrindo a porta, não é sinal de ter vida boa.
você vê que muitos adversários contra... Porque o adversário ele quer fechar a porta. Ele quer interferir naquilo. Porque ele não consegue tocar em Deus, agir contra Deus e nada. Mas aí ele tenta outras formas de agir. Quando estava preso em Roma, apesar de já ter resultados tão fantásticos, conforme o relato de Filipenses, capítulo 1, ele pede à igreja. Lá em Colossenses 4, do 3 ao 4, ele diz assim: orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Então você vê que a porta, ela fala desta oportunidade de pregar o Evangelho, uma oportunidade para a pregação do Evangelho. Então, uma oportunidade estava diante da igreja de Filadélfia. Era uma rota do correio, um acesso da Ásia, um acesso para o Oriente. Então, a igreja de Filadélfia, ela tinha essa oportunidade, mas ela tinha problemas para aproveitar a oportunidade dessa porta aberta. Porque era uma igreja muito fraca. Eu sei as tuas obras. Por diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Então, uma congregação pequena, formada de crentes pobres e escravos, provavelmente, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade, mas isso não devia detê-la no evangelismo. Eu lendo isso aqui para vocês, me veio a memória aqui, um pastor amigo nosso, que dirige igreja em um lugar de renda baixa, de pessoas com salário baixo. E muitas vezes ele falava, não, porque minha renda aqui é baixa, não, porque minha renda é isso, minha renda é aquilo outro. Outro pastor também, que ele achava que a sua igreja não estava numa posição estratégica, numa avenida, numa principal. Ele falava, não, nós somos a última igreja do bairro, do ponto, já tem um monte de igreja até chegar a nossa. E eu falava, não diga que a igreja é pequena, que a igreja é fraca, que a igreja não tem renda, que a igreja está num lugar ruim, porque você está sabotando o seu próprio trabalho. Você está colocando empecilhos e dificuldades no seu próprio trabalho. Porque a igreja, a obra, ela é de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, a gente não tem relato de igrejas em locais distantes, locais de difícil acesso, e está rompendo de gente? Está assim de gente? Então, será que o problema é a localidade? É claro que se a igreja tem a oportunidade de uma boa localização, ela vai colocar uma boa localização. Porque o apóstolo Paulo, ele fazia isso. Ele foi para Éfeso, ele foi para Corinto, ele foi para cidades que, opa, se eu pregar aqui, esse camarada que está pegando um navio aqui, ele vai levar a mensagem para onde ele está indo. E não é assim no dia do Pentecostes, não tinha gente de tudo que era lugar, e o evangelho não foi para todas as bandas, a palavra de Deus não foi para vários lugares. Então, Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, a igreja de Roma já existia. Não foi Paulo que fundou. Então, essa igreja, ela tinha uma situação que limitava. E a gente não pode focar na limitação, na dificuldade. Alguma coisa a gente tem que fazer. Algo tem que ser feito. O início, o start. Algo tem que ser feito. Aí Deus se encarrega.
Deus vai se carregar. E Deus vai provendo crescimento. Mas a nossa história não é assim. A nossa história, a história da Assembleia de Deus, ela não é desta forma. 2 homens que vieram de Belém do Pará, ou que vieram dos Estados Unidos para Belém, e que começaram a pregar o evangelho, foram expulsos da igreja batista, começaram a orar, buscar a Deus, batizando. Eu tive o privilégio de pregar na igreja, Deus me deu a oportunidade de pregar na igreja eu não lembro se ele era neto ou bisneto, da Celina de Albuquerque, que foi a primeira a ser batizada com o Espírito Santo pelo trabalho. Eu preguei na igreja do pastor Edson Albuquerque, hoje ele já dorme no Senhor, e um dia nós ficamos até meia-noite, tomando açaí, comendo charque frito, e ele contando as histórias, as experiências da avó dele, ele dizendo que a avó dele sempre é abençoada, a irmã Celina de Albuquerque sempre. Então, eu tive o privilégio de ouvir essas histórias, e ele estava tentando levantar a história da família dos Albuquerques, mas ele não conseguiu. E aí essa igreja, Jesus disse que tinha pouca força, mas não negou o nome. E eis que farei aos da sinagoga de Satanás, né, aqueles judeus chamados por Jesus sinagoga de Satanás, que perseguiu a igreja. No começo, os crentes começaram a recuar. Então, Cristo disse para a igreja: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, então não recuem. Era mais ou menos isso que Jesus. A porta que ninguém pode fechar, mesmo com a oposição, mesmo com toda a oposição que vocês estão enfrentando, mas essa porta aberta fui eu que coloquei. Então, avance. Mesmo diante das limitações e dificuldades, nós devemos avançar. E o interessante que ele diz aqui no versículo 9, eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. É por isso que eu falo, irmãos, sempre falo para vocês aqui, sobre essa questão de, as pessoas falam assim, Deus vai te pegar. Tem aqueles que falam em tom de brincadeira, né? Mas tem aqueles que falam assim, em tom de ameaça, termo, às vezes até como se... A justiça quem faz é Deus. Quem opera é Deus. Se tem uma situação difícil, de afronta, coloque diante de Deus esta causa, esta situação. Você vê que Jesus trata essa sinagoga, esse povo, como sinagoga de Satanás, que diz que é uma coisa e não é. E eu vou fazer com que venham e se prostrem, e saberão que eu amo vocês. Ou seja, Deus ele vai executar juízo sobre uma causa e as pessoas vão dizer, verdadeiramente é Deus na sua vida. Mas a gente não tem que orar, Jesus pega fulano, mata fulano. Irmãos, isso é terrível. Se eu orar para Jesus matar alguém, que diferença tem entre mim e um macumbeiro? Diferença nenhuma. Então, a igreja ela não se comporta dessa maneira. Uma certa feita, você te vê e ouve cada coisa. Eu estava numa igreja, eu congregava numa igreja, e de repente eu resolvi servir água. Eu não gosto muito desse negócio de servir água, porque às vezes eu sou meio panado. Aí eu fico meio grilado.
Aí eu acabo que eu fico quieto. E nesse dia eu resolvi servir água. Aí eu cheguei aqui, né? No púlpito. Se o senhor quer água, era para um pastor. Pastor da igreja. Pastor não era o dirigente, pastor auxiliar. Aí eu falei, quero. Aí lá vai eu servir água para ele. Aí ele falou assim, eu estava hoje mesmo orando. Não posso imitar os trejeitos, não. Eu estava orando hoje mesmo. E dizendo com Jesus que eu nunca tinha te visto fazer isso. Mas Jesus calou minha boca. Aí eu virei para ele assim, olhei para a cara dele e falei assim, ah é? Jesus é mestre de calar a boca dos outros. E aí servia. Eu falei, rapaz, vê se pode, vê se tem cabimento. Tanta coisa para a gente orar, tanta coisa para a gente guerrear em oração. Eu vou perder tempo com um negócio desse? Não, irmãos, de jeito nenhum. É só perda de tempo. E é interessante que Jesus ele fala, olha, eu vou fazer com que essas pessoas vejam que eu sou na vida de vocês. E aí ele diz aqui, continuando, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aí isso aqui tem uns que dizem que são sofrimentos que a igreja sofre ao longo da história, são sofrimentos que vão ser depois do arrebatamento. Não, é uma coisa muito complicada esse apocalipse, essa escatologia. Mas uma coisa é que Deus ele guarda, que Deus ele vela por aqueles que estão pregando a palavra, por aqueles que estão perseverando em guardar o nome de Jesus, em guardar a palavra de Jesus e pregar a palavra de Jesus. É isso que a gente tem que ter, se é futuro, se é o que aconteceu, isso é cenas para outros capítulos. Mas a gente tem que entender isso, que ele guarda. Salmo 121, a gente não recita bastante salmo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu Senhor, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, ele não vacila, ele não cochila, ele não tira uma pestana, ele não pega no sono. Chave. Achei que você ia falar o seguinte: pastor, eu comprei um carro, ora pela chave. Né? Então, o que acontece? A gente dá graças a Deus pelo bem, apresenta. Esse negócio de consagrar, ungir, esses negócios são com óleo, não é para essas coisas. Aí tudo o povo quer ungir com óleo. O povo tudo quer derramar óleo. Aí o povo quer derramar. Nesse sentido de orar, não tem problema nenhum. Você está simplesmente buscando a direção, pedindo: Espírito Santo de Deus, me orienta, me mostra, me revela onde que está, onde que eu deixei. É isso que a gente deve fazer. E que muitas vezes a gente não faz. E a gente não faz isso. Espírito Santo,
Você não vê a mulher que perde a dracma perdida? Lá na dracma perdida, Lucas capítulo 11, ela não sai varrendo, procurando. E quando ela acha, acho que ela gastou mais por aquilo que ela achou. Mas ela se alegrou de tal forma que ela fez uma festa. Com certeza ela gastou mais. Então, traçando um paralelo com isso aí, a gente sim, tem muitos e muitos testemunhos. Esses dias um pastor estava falando comigo. Ele falou assim, pastor, eu estava com um problema no carro e a pessoa me cobrou uns R$600 para arrumar. Um dia desse. E eu orei, falei, Espírito Santo, me revela, me mostra, me ajuda. E um dia ele sonhou com um emaranhado de fio e saía puxando esses fios assim debaixo do painel. Aí quando ele acordou, ele se ligou, ele se tocou. Ah, tu corta a corrente. Aí ele mexeu lá no corta-corrente, mexeu lá no negócio lá. E o que aconteceu? Arrumou o carro. Cadê os R$600 que ele precisou? Esse sentimento, né? Então, olha só. E ele diz assim, que eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então haverá um momento em que Deus vai julgar a terra. Deus vai... É interessante que nós estaremos com Jesus para julgar o mundo. A igreja vai reinar. Então, vai haver um momento de julgamento, vai haver um momento de juízo sobre a face da terra. E quando esse julgamento estiver sendo executado, a igreja vai estar sendo poupada. Então, a gente, é interessante. E olha só, vamos dando sequência aqui. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Chegará o dia da recompensa, a herança que ele preparou para nós é gloriosa. Cristo virá em breve. Não precisamos de nada novo, precisamos guardar o que temos. Precisamos proclamar o que já possuímos e guardar o que já temos. A coroa aqui não é a salvação, mas é o privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus na proclamação do Evangelho. Jesus disse para a igreja de Éfeso que se ela não se arrependesse, ele removeria o seu candeeiro e removeu. E dizem os estudiosos que na cidade de Filadélfia tem umas 5 igrejas. Ainda você consegue encontrar a igreja ali em Filadélfia. Então isso é interessante. Aí ele fala assim, a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e do meu Deus também o meu novo nome. Olha só, nós seremos uma coluna inabalável. A cidade não sofria com terremoto, o povo não morava fora da cidade às vezes, boa parte das pessoas. Aí ele fala, você vai ser uma coluna. Você não vai precisar sair, você vai permanecer. Você nunca sairá do templo de Deus. Você nunca sairá da presença de Deus. E o vencedor, ele terá gravado em sua vida um novo nome. A cidade de Filadélfia teve o nome trocado para Neo Cesareia, depois para Flávia. Então a cidade foi trocada o nome 2 vezes, em homenagem ao imperador e tal, aquela coisa toda. Aí Jesus ele fala, também eu vou trocar o nome, seu nome também, vou te dar um novo nome. Você vê que as coisas não são por acaso.
Jesus, ele é preocupante quando a igreja, ou quando uma religião, ela quer se afastar ao máximo da sua sociedade, o máximo da sua vizinhança. Isso é um problema. Porque Jesus, ele não está longe. Jesus, ele está perto. Jesus, ele andava na cidade, ele comia com os bêbados, os pecadores, ele estava ali junto com as pessoas. Ele não foi lá para as cavernas e ficou lá, igual os essênios, que era uma comunidade antes de Jesus. Eles ficavam ali jejuando, orando, escrevendo, traduzindo, escrevendo ali as coisas. Jesus, ele estava no meio do povão. Então a igreja, ela tem que estar inserida, sem se misturar, sem bagunçar as coisas. E você vê que nós teremos um novo nome. E ele vai fazer uma coluna, nós teremos uma coluna inabalável. Os terremotos da vida podem nos abalar, mas no céu estaremos tão firmes e sólidos como a coluna. Então, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo tem as chaves. Ele abre as portas. Ele faz com que nós sejamos seguros e sólidos. Ele abre as portas para nós trabalharmos. E quando ele fecha, é para nós esperarmos. Acima de tudo, devemos ser fiéis a ele para vermos as oportunidades e não os obstáculos. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Então essa é a sexta carta. E terça-feira que vem a gente encerra sobre as cartas, sobre as igrejas, com a igreja de Laodiceia. E essa daqui e vai tomar uma peia de Jesus. Oi? Graças a Deus. Prossegue nossa programação normalmente. Amanhã, círculo de oração. Quinta, nós temos o início da campanha em Efésios 6. E vamos continuar glorificando e adorando o nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui uma vez mais na tua presença, Senhor, bendizendo e exaltando o teu santo nome. Jesus amado, Jesus querido, abençoe os teus servos que vieram aqui nesta noite. Que o Senhor continue nos ajudando, continue nos fortalecendo, ó Deus, para nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz debaixo da tua proteção. Sê com o teu povo, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe.